Novos são atletas que já são consolidados, que vão trocando de marca. Saiu de uma marca, foi para outra, saiu de uma outra marca, foi para outra. Como resolver, na opinião de vocês, uma sugestão, principalmente você, Itinho, que recebe muita mensagem de gente. Como o atleta hoje, sem um cenário de competições, consegue se manter no game, vamos dizer assim, para que ele possa construir uma visibilidade e conquistar aí um patrocínio? Eu vou falar o que eu falo para os caras, quando eles mandam mensagem, sempre pedindo um apoio, uma ajuda para ver como ele faz. Eu falo, mano, o avião decola contra o vento. Então, é nesse momento agora que você tem que trabalhar e se esforçar. Porque, por exemplo, hoje está difícil, mas se você ficar parado para se preocupar com o hoje, você não vai ter nem o hoje e nem o amanhã. Então, assim, se hoje as marcas estão realmente restringindo a contratação, continua apostando mais ainda. Tenta ganhar os fãs que estão em casa. Começa a postar, porque o YouTube e o Instagram é isso. A gente que trabalha com ele sabe que se você parar 15 dias de postar, quando você posta uma, já não tem mais o mesmo alcance. Então, às vezes, o cara, ele fica parado em casa, posta uma foto por semana e ele quer ganhar mídia. Ele nunca vai ganhar assim. O que ele precisa fazer é realmente estar postando todo santo dia para que aqueles stories... Porque essas ferramentas, o YouTube e o Instagram, ele gosta de quem trabalha. Então, o cara precisa estar postando. Por quê? Por exemplo, esses dias aí, uma empresa americana me mandou mensagem querendo que eu fizesse uma parceria com eles. Eu fiz uma proposta e eles falaram assim, tá bom, mas eu quero ver os seus números. Isso. Aí eu fui e mostrei e a gente está em negociação. Eles gostaram. Só que foi num período que no Instagram eu tinha parado de postar. Então eles pediram assim, as 6 últimas postagens. Aí eu pensei, poxa, são as piores. Mas mesmo assim, graças a Deus, eles gostaram. Mas se eu pudesse mandar para eles, eu mandei. Eu não sei no se período de competição? Isso, você estava hypado. Isso. Mas eu mandei todas. Eu mandei assim as 6 e falei, ó, se você quiser dar uma olhada, e fui e expliquei tudo. Então o atleta precisa se ligar nisso. Porque eles sempre reclamam que as empresas não dão oportunidade, mas a oportunidade é a gente que faz, pelo menos eu acredito nisso. Então o que ele precisa fazer hoje é trabalhar. O salário vai vir. Pode não chegar agora, porque realmente tem uma restrição. Mas se ele trabalhar, se dedicar agora, eu tenho certeza que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, o pessoal vai olhar, ó, esse cara se destacou e aí ele vai ter o patrocínio. Grande Júlio Balestrin na área. E aí, galera? Tô atrasado, mas tô aqui. Tava trabalhando, Tava viu? trabalhando, eu avisei. Trabalhando. Falei que você tava dando conta do da Cunha lá. Peraí que eu tô arrumando as coisas. Agiliza aí, Mauricião. Tô entrando aqui de paraquedas na conversa. Boa. Nós estávamos falando, Julião, sabe o quê? Que hoje, esse semestre, o cenário de competições parado. E isso prejudica muito o atleta. Primeiro porque ele não pode performar no palco, restringe ainda mais a oportunidade de um patrocínio, porque os patrocinadores não estão vendo o trabalho deles. Exatamente. E segundo, porque a falta de competições reduz um pouco o interesse do público no nosso conteúdo. É isso. Eu sinto isso no meu canal, eu sinto isso no canal da Max. E você provavelmente sente isso também, Tinho. Porque quando a gente está em competição, as visualizações aumentam porque o brasileiro é apaixonado e ele quer ver a competição e ele quer torcer pelo seu ídolo. No meu caso, esse mês foi o mês que eu mais fiz visualização. É mesmo? Foi. Por quê? Eu fiz isso que eu tô falando para você. Eu pensei, poxa, não tá tendo competição, então eu vou mostrar coisas interessantes que já aconteceram. No meu caso é diferente. Então esse mês foi o mês que eu bati mais visualizações da história do meu canal. Então, uma oportunidade para mostrar que a pessoa tem que se reinventar nesse momento. Exatamente. E aí nós estávamos conversando aqui, Júlio, sobre alternativas que o atleta pode fazer nesse momento para se manter em visibilidade e construir uma rede que atraia os patrocinadores, já que não tem competição. E o Itinho acabou de dar uma boa sugestão. Tem que continuar aparecendo na rede, mostrar seu estilo de vida, mostrar... o pessoal sempre fala assim, de repente, é muito fácil para um atleta que nem o Kaique. O cara é top 7 do Olímpia, que marca não vai querer o Kaique no seu card? Tudo bem, mas você tem que pensar na sua realidade. O que você tem na mão? Você tem um campeonato paulista, você tem um campeonato brasileiro, você foi campeão do Muscle Contest.
Ah, eu ainda não ganhei nada. Se você ainda não ganhou nada, ainda não é a oportunidade do seu patrocínio ainda. A gente às vezes apanha assim das Isso que eu ia pessoas porque a falar. gente fala a realidade. As pessoas chegam para mim, às vezes falam assim, Renato, meu sonho é viver do esporte. Eu só preciso de um patrocínio, de um apoio para isso. Mas ele quer começar a jornada dele com patrocínio. Nenhum atleta começa a jornada dele com patrocínio. Nenhum, isso não existe, cara. Qual título você tinha, Julião, quando você recebeu o seu primeiro patrocínio? Eu já era campeão brasileiro overall. Overall. Overall foi quando eu tive a primeira oportunidade, quando eu recebi a proposta da primeira entrevista, eu já era campeão brasileiro overall. Eu já tinha umas 15 competições. E eu já Era da Steel, não era? Era Steel, de Santo André, do Ricardo. Do Ricardo. Você já era campeão overall quando a Steel te pegou? Já era campeão Certo. brasileiro overall pela NABA. Para Julião. o pessoal ter uma ideia, naquela época, ser campeão brasileiro overall é como ser campeão overall do Muscle Contest. Exato. Então. campeão overall do E Muscle aqui o cara ele quer estrear e ele é assim, eu preciso de um patrocínio, eu preciso de alguém que acredite em mim. Mas você não é nada, cara, você é só um projeto. Eu vou mais longe, igual você fala. Tem cara que ainda não tem nenhum projeto. Ele começa a treinar e ele já fala que ele tem potencial. Se alguém investir, ele vai longe. Ou seja, você tem que acreditar que ele vai construir alguma coisa ainda. Eu sempre falo isso. A galera sempre me pede ajuda de divulgação no canal. E eu sempre olho. Eu sou uma pessoa que eu não consigo não olhar as mensagens das pessoas. E aí, o cara me manda um link, eu vou no canal dele, ele tem um vídeo feito com um celular, em pé, porque não estou desprezando por ser por celular, só que você tem que estudar como é que a plataforma faz, pelo menos. No mínimo, você fazer um vídeo com o celular deitado para o YouTube. No Instagram até tudo bem em pé. Aí eu falo, mano, você nem fez um trabalho. E ele manda para mim, dá uma olhada no meu trabalho. Não é um trabalho. Não tem trabalho. Não tem trabalho nenhum. Exatamente. E ele quer patrocínio. Quer patrocínio. Não, e eu que eu já estava qualificado pro Olímpia, um mês antes do Olímpia eu fui ganhar meu primeiro patrocínio. Um mês antes do Olímpia, qualificado pro Olímpia. Então já era pro, já ganhei acho que 3 pro show e tava qualificado pro Olímpia. E aqui no Brasil eles têm aquela ideia. Não, agora eu sou profissional, as empresas vão me patrocinar porque agora eu tenho chances de ir para o Olímpia. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito sonhador, sem um pingo de senso de realidade. Essa é a palavra certa, porque... O que acontece, Renato? Eu vejo duas escolas. Uma escola que, infelizmente, só chora patrocínio, mas não oferece nada em troca. Não sabe por onde começar o trabalho. E aí você tem uma outra vertente, que é aquela que é anti qualquer coisa que não seja old school. Antissocial. Entendeu? Então, eu não uso suplemento, eu só como ovo. Eu não uso whey, eu só como carne. Eu não uso nada além dos esteroides, porque são a única coisa que prestam. Então, eles pregam isso. E aí, o que acontece? Não vai conseguir nenhum espaço em nenhuma empresa de suplemento. E aí eu vou mais longe. Ele ainda tem aquele senso de que ele não vai fazer propaganda de graça para nenhuma empresa. Então ele não vai falar bem de nenhum suplemento. Ele simplesmente vai meter o pau. Porque ele não usa. Aí eu falo, se uma empresa começa a patrocinar esse cara, o que ele vai fazer? Vai começar a falar bem de suplemento, sendo que ele fala mal a vida inteira? Então é muito antiético isso, galera. Então um recado para vocês. Se vocês não têm patrocínio, façam propaganda das substâncias. Pré-treino, creatina, whey protein, todos esses produtos, vocês podem falar muito bem desse tipo de material, porque nós e todas as outras empresas estamos olhando e observando o tempo todo a rede social para ver quem que se enquadra no perfil que a empresa precisa para estar podendo divulgar o seu tipo de material. Então as pessoas precisam entender e se ligar como é que funciona o mercado para poder ter uma chance e conseguir seu espaço. Não é só simplesmente ganhar uma competição. Quando você ganha a competição, você se autopromove. Você não promove ninguém que está contigo nessa jogada. E é esse o grande problema. Se é em equipe, todo mundo tem que se autopromover, não só você, atleta. Então você tem que olhar para o seu redor e entender que não é só venha vós. Vosso reino também precisa se alimentar. E ainda tem um detalhe. Ainda tem aqueles atletas que vendem a alma para a marca de esteroide que ele representa. Nossa senhora, e aí, que mais tem? Fica um Instagram muito underground, sabe? Um Exato. Instagram pesado, um Instagram assim...
Eu não questiono. Não é que a gente está falando para não aceitar o patrocínio. Eu não questiono quem tem patrocínio de esteroide. É. Mas eu acho que você precisa entender que esteroide não é suplemento. E que a tua rede pode ter jovens, adolescentes, meninos e adultos. Se você faz do esteroide algo tão popular na tua rede e algo tão banal, ao ponto das pessoas confundirem a tua rede com a rede da sua marca de esteroide, vai ser muito difícil alguma empresa patrocinar. Porque a empresa não vai querer vínculo dela com o teu nome ou com o teu perfil, porque o teu perfil já está pesado, está underground demais. Então, é muito complicado. Eu acho que você ir lá, usar a camiseta do seu patrocinador, usar a regata, criar a hashtag, colocar o @, ok. Mas tem pessoas que vai colocar foto da ampola. Seringa, usando o produto. Então, são coisas assim que são completamente desnecessárias. Completamente fora do contexto. Não é que a gente está falando que não existe uso, a gente faz o uso. Não estamos falando aqui que ninguém deve usar esse tipo de substância, mas como você coloca essa substância. Por que eu estou falando isso? Porque vocês sabem, é fora da lei. Então a gente não está falando aqui de demagogia, a gente está falando de lei. Então você está sim infringindo a lei e se alguém vier te investigar, você pode sim ser preso e ter que responder por esse ato. Então é exatamente esses fatores que são determinantes para você conseguir conquistar seu espaço dentro de uma empresa de suplemento. Eu acho muito importante as pessoas, primeiro, se assegurarem do tipo de material que eles vão fazer a propaganda e vincular a sua imagem, para depois não sofrer consequências às quais você não queira estar submetendo como problemas com